Obrigado ao nosso Agape Music por estar cooperando conosco. Então, amados, vamos dar continuidade, abrindo a nossa sessão 2. Pegue seu papel, caneta e vamos lá. Quero honrar você que chegou no horário. Senta todo mundo aí e vamos aprender mais da palavra. Mais uma vez, irmãos de Matarroma, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A casa é de vocês. Aleluia. E antes da gente introduzir na sessão 2, daqui a pouquinho a pastora Ana assume e ela vai estar conduzindo uma palavra poderosa para o nosso coração essa noite. E antes da gente entrar na sessão 2, deixa só eu relembrar, fazer uma recapitulação rapidinho daquilo que nós estudamos ontem. Queridos, a honra é um atributo que tem estado em falta esses dias. A gente vê no noticiário filhos desonrando pais, a gente vê alunos desonrando professores, a gente vê discípulos, em aspas, desonrando liderança. E esse conteúdo que a gente tem estudado, ele é de suma importância para a igreja do Senhor nesses dias, amém? Para a gente trazer a cultura do céu para a terra. Então ontem a gente estudou que Deus está à procura dos leais da terra. E a gente viu isso lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. A gente viu isso. Deus está procurando os leais da terra. Nós aprendemos ontem também que a honra é a cultura do céu, é a linguagem do céu. Por quê? Porque o pai é radicalmente leal ao filho e o filho é radicalmente leal ao pai. Você está comigo aí? Só estou recapitulando. E a gente aprendeu que isso a gente encontra na teologia, que é conhecido como a dança da trindade ou a pericorese. Qual é o nome? Qual é o nome? Eu sei que é um trava-língua, mas é isso mesmo. Pericorese é a dança da trindade, ou seja, é como a trindade ela se relaciona, é como a trindade ela se comunica. Então nós estudamos ontem que a cultura da honra, ela veio do céu para a terra. E esse seminário, ele está embasado em um dos livros, é o livro O Resgate da Cultura de Lealdade, de Bob Sodge. Cadê o livro? E o outro livro, esse menino tem tudo aqui, não fala. Tá lá no carro, corre lá. E o outro livro que a gente embasa esse seminário é o livro de John Bevere, tá? E é muito forte. E o livro de Danny Silk. Então é um material que nós indicamos para você adquirir para ler e conhecer mais acerca da cultura da honra. Tem muitos seminários por aí acerca do tema, mas o nosso material, e eu faço questão de frisar isso, o nosso material que nós utilizamos são esse material do John Bevere, do Bob Sodge e do Danny Silk. Aleluia? Então nós estudamos ontem que a honra não é uma bajulação. A honra não é, mas é o reconhecimento. O que é honra? Reconhecimento. Então você reconhece a unção, o dom, a autoridade de alguém sobre você. A autoridade de uma pessoa sobre a sua vida. Então honra é baseada no reconhecimento. Nós estudamos também que a honra é multidirecional. Tem muita gente ensinando por aí a honra só para cima. Pastores, bispos, apóstolos, para cima. Nós ensinamos, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, a honra em todas as esferas. Nós honramos sim quem está acima de nós, quem exerce autoridade sobre nós, mas nós honramos nossos pares, quem está aqui, na mesma dimensão que nós. E honramos também aqueles que são subordinados a nós, como discípulo, sabe, um discípulo de cela ou alguém que você está cuidando. Então nós aprendemos ontem que a honra ela é multidirecional. Obrigado. Esse livro aqui, A Recompensa da Honra, de John Bevere, tá? Você pode adquirir esse livro. E o outro livro é A Prática da Honra, de Danny Silk. E eu acho muito legal a frase de Danny Silk, que ele diz que honra é a humildade em ação. O que é honra? Está nesse livro aqui, ó. Está aqui a frase. Honra é a humildade em ação. É desse autor, Danny Silk, fazendo merchandising aqui, em nome de Jesus. Esse daqui, tchau. Aleluia, tá, adquira o seu em nome de Jesus. Então, irmão, nós aprendemos ontem também, eu só estou recapitulando com você. Nós aprendemos que princípios não podem ser desprezados. Princípios não podem ser quebrados. E a gente toma como exemplo o princípio de honrar pai e mãe. A palavra diz, honra pai e mãe, para quê?
para que teus dias sejam prolongados. Mas lá em Deuteronômio, esse versículo, ele ganha um acréscimo. Lá em Deuteronômio, a Bíblia diz assim, ó: honra pai e mãe para que teus dias sejam prolongados e você vá bem na terra, você viva bem na terra. Aleluia. Então, e quando você quebra um princípio, o que acontece? Esse princípio te quebra, esse princípio te arrebenta. Então por isso nós estamos estudando sobre a cultura da honra. Aleluia. Por quê? Porque nós não queremos ser quebrados, esmagados por um princípio. Nós entendemos que estudar sobre honra é romper com as estruturas do orgulho. Aleluia. Não tem como estudar sobre honra, não tem como pensar sobre isso, não tem como abrir o coração para isso, se não estarmos totalmente rendidos para que o Senhor quebre, Ele destrone as estruturas do orgulho no nosso coração, porque o orgulho é exatamente o que nos impede de honrar. O que eu disse? O orgulho nos impede de honrar. O que eu disse? Então a gente aprendeu que a honra, aí Bob Sorge, agora eu vou usar o Bob Sorge, ele trata a honra nesse livro como se fosse um microchip de um celular que você precisa recarregá-lo constantemente. Então ele diz que a honra é como se fosse esse microchip. Alguns outros autores, alguns outros pastores, eles vão ensinar a honra como se fosse um código, como um código genético no nosso DNA, ou como um código moral, ou como um código social, um código ético, tá? Mas Bob Sorge, ele trata da honra como um microchip, que você precisa recarregar constantemente. Ou seja, pequenas ações de honras diariamente vão resultar na honra suprema do nosso Senhor. Porque a Bíblia diz, o Senhor nos diz em 1 Samuel 2,30, eu honrarei aqueles que... Mais uma vez, eu honrarei aqueles que... Não sou eu que estou dizendo isso, mas é o Senhor quem está dizendo essa verdade. Ele honra com aqueles que o honram. E nós aprendemos que a honra nasce no coração de Deus, a honra nasce no céu, é a cultura do céu, é a linguagem do céu, ao passo que a desonra nasceu da rebelião de Lúcifer. E Deus não tolera desonra. O que eu disse? Deus. Mais uma vez, o que eu disse? Não tolera. A ponto que Deus expulsa esse querubim ungido da sua santa presença. Por que, igreja? Porque Deus não tolera desonra. E aqui vai um conselho, irmãos: não tolere atitudes de desonra. Se houver arrependimento, mudança de coração, mudança de comportamento, ok, faça as pazes, vida que segue. Mas não tolere desonra. Aleluia? A gente entendeu que a honra ou a desonra, ela já está em nós. Porque a Bíblia nos ensina em Lucas 6,45, que o bom homem, do seu bom tesouro do coração, ele tira boas coisas. Mas o homem mau, ele tira coisas más do seu coração. E isso engloba, sem sombra de dúvidas, também a honra. A Bíblia também diz que o homem fala, que a boca fala, daquilo que está cheio o coração. Então um coração de honra, ele vai entregar honra. Um coração de desonra, certamente vai desonrar na primeira oportunidade. Você está aí? Nós vimos também que quando Lúcifer planeja, arquiteta, trama toda a rebelião que aconteceu com uma terça parte dos anjos, Deus viu, Deus não foi pego de surpresa. Entende, Orlin Cleiton? Deus não foi pego de surpresa. E por que Deus não impediu, Pedro? Por que Deus não impediu, Rafael? Porque Deus deseja que a nossa honra seja deliberada. Se uma terça parte dos anjos queriam seguir a Lúcifer, Deus não podia fazer absolutamente nada. Então a honra não é imposta, a honra não é por obrigação, a honra é por reconhecimento. Você está aí comigo? Então nós escolhemos a quem honrar. Nós escolhemos a quem entregar o nosso coração em lealdade. Aleluia. Meu Deus, foi muita coisa que a gente viu ontem, hein? Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra de hoje. Eu quero dar continuidade do ponto que eu parei. Porque existem duas leis que regem o universo.
Uma é a lei da honra e a outra é a lei da desonra. E como nós estamos meditando, nós precisamos entender que a honra por obrigação não é legítima. Uma honra imposta, obrigada, forçada, não é legítima. A honra, ela precisa ser por reconhecimento. Você está aí? Nós aprendemos também que a honra não é um discurso. A honra não é algo a ser dito. A honra é uma prática. Por isso que no final do seminário, após a terceira sessão, nós vamos fazer o Super Semente. E eu fiquei muito feliz que eu vi as pessoas chegando com as suas sacolas e mais sacolas para semear na vida do seu irmão. E isso é lindo. Isso é lindo, porque você só pode dar o que você tem. O que eu disse? O que você tem. É isso aí, irmão. Então a gente precisa entender que Deus não tem aliança com filhos de desonra. Deus não tem nenhum comprometimento com filho de desonra. Deus, ele honra aqueles que o honram. Pegou? Vou repetir. Deus não tem comprometimento com filhos de desonra. Deus, ele tem uma aliança com aqueles que o honram. E pensando nisso, agora sim, nós vamos introduzir a nossa palestra de hoje, depois desse breve resumo. E nós vamos falar sobre a honra ao nosso Criador. Honra a Deus. Agora sim, nós vamos falar sobre a honra para cima, ao Criador de todo o universo. E o primeiro texto que eu quero ler com você está em 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 17. Deu certo? Deu? Então vamos lá, 1 Timóteo 1,17. Acho que está no slide esse texto. Tá? Não deu certo aqui? Vai dar certo? Aleluia. Diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A quem devemos toda a honra, irmão? Ao único. Invisível, mas real. Tem até uma canção que a gente canta, né? A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Qual é o principal propósito da igreja? O principal propósito da igreja é honrar o seu Criador. Essa igreja nasceu para honrar o Criador. Você se reúne aqui semana após semana para honrar o Criador, para honrar aquele que é o Senhor do seu coração. Semana após semana, você vem a esse lugar, para quê? Para você cumprir o teu propósito. E qual é o teu propósito? Render honra e glória ao nosso Deus, ao único Deus, digno de ser adorado. E se isso é verdade, dê a melhor salva de palma que você puder. Eu disse a melhor salva de palmas que você puder. Aleluia, aleluia. Então, esse é o propósito da igreja. Nos reunimos para honrar ao nosso Criador, ao nosso Senhor, ao nosso Redentor. Deus, ele é o centro de tudo aqui. Tudo que acontece é por causa dele. Você está aí? A razão da existência dessa casa é ele. Sem ele, nada disso existiria. Como declara em Romanos 11:36, olha esse texto: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém, aleluia, é para ele. Então é por isso que às vezes o pessoal do louvor, o time do louvor, ele insiste um pouco mais, para que você cante com maior expressão, para que você grite com maior força, porque nós entendemos que somente ele é digno do nosso louvor.
Por isso eu convido você, irmão, nesse seminário, nessa noite, entregar tudo. Nós adoramos e nós honramos a Deus por quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o rei do teu coração. Ele é o rei do meu coração. Por isso, olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4. A palavra diz assim, Deuteronômio 6:4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu repito, ouça, ó igreja do Senhor aqui presente nessa noite. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame-o com todo o seu coração. Ame-o com todas as suas forças. Isso é honrar a Deus. O nosso amor, ele se converte em honra. Porque eu amo a minha esposa, então eu honro ela. Eu cuido bem dela, eu trato dela. O amor se converte em honra e lealdade. Olha o que diz o Salmo 29 e o verso 2. Ele diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai-o no resplendor da sua santidade. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. Aleluia! Eu estou estimulando você pela palavra a honrar o Senhor em adoração nessa noite. Olha o que diz o Salmo 96 e o verso 6. Diz: honra e majestade estão na sua presença. Adorai no resplendor da sua santidade. Olha o que diz o Salmo 145 e o verso 3. Grande é o Senhor, digno de louvor. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e... grande é o Senhor, digno de... mais uma vez, 1, 2, 3 e... grande é o Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos, o Teu nome, nos rendemos aos Teus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos... consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudi-lo, vamos lá. Você pode fazer barulho nesse lugar. Eu li esses salmos, irmãos, porque eles são um convite para adorar. E todas as vezes que nós recebemos um convite para adorar, nós estamos sendo convidados a honrar a Deus. Nós estamos sendo convidados a tributar ao Senhor louvor, ações de graça em nosso coração. A nossa devoção, o nosso amor, a nossa paixão, a nossa fascinação, ela se converte em honra ao Senhor. É por essa razão que a Bíblia diz que Deus, o Senhor, Ele não aceita o louvor de lábios, sem que o coração esteja envolvido nesse louvor, sem que o coração esteja envolvido nessa adoração. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Repita para o seu vizinho, diga: vizinho, Deus não aceita um louvor de lábios cujo coração está longe dele. Mais alto, vamos lá, diga: Deus não aceita um louvor de lábios cujo coração está longe dele. Então, quando a gente lê esses salmos, quando a gente lê esse texto, a gente vê o salmista rendido, apaixonado, fascinado pela presença do Senhor. Isso é honra, aleluia. Então nós estamos falando sobre honrar a Deus. Então a minha e a sua vida devem honrar a Deus. Uma vida que honra a Deus. Quando você foi resgatado,
quando você foi comprado por um alto preço, quando Deus te resgatou da tua vil maneira de viver, então Deus te desafiou para viver de modo que devemos honrá-lo. Você está aí comigo? Então eu e você somos desafiados a viver de modo que o honre. E para iniciar, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós honramos a Deus quando o colocamos em primeiro lugar. O que eu disse? Essa foi parte da mensagem de domingo. Então, se você não estava aqui no domingo, corre lá no YouTube. Ela está lá no YouTube, essa mensagem. Você pode ouvi-la completa. Mas Mateus 6,33, não está no slide, mas deixa eu ler. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, se nós desejamos honrar a Deus, o que a palavra diz? O que Deus diz? Eu honrarei aqueles que me honram. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Eu honrarei aqueles que... Mais uma vez. 1, 2, 3. Quem quer ser honrado por Deus, irmão? Só 3 pessoas, vou te dar mais uma chance. Quem deseja ser honrado por Deus? Melhorou. Então o que você tem que fazer? Honrá-lo. E como que eu honro a Deus? Colocando em primeiro lugar. Deus quer, nós vimos isso na palavra de domingo, Deus deseja o primeiro do nosso tempo. Nós pregamos isso domingo, eu fiquei muito feliz em saber que algumas crianças, alguns adolescentes, não foi, amor? Daqui da casa, chegaram em casa, leram um livro de Ageu, e no dia seguinte, a primeira coisa que queriam fazer era ler a sua Bíblia e estar com o Senhor. Porque o salmista nos ensina no Salmo 5 e o verso 3, essa parte não está no slide, Moisés, eu acrescentei ela depois. Tá? O salmista nos ensina no Salmo 5 e o verso 3, ele diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O Salmo 143, 8 diz: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. O que o salmista está nos ensinando, irmão? O primeiro do nosso tempo tem que ser dado para o Senhor. As primeiras horas do nosso dia tem que ser dada para o Senhor. Os primeiros segundos do nosso dia tem que ser dado para o Senhor. Então as primeiras horas do teu dia, gaste com Deus, gaste com a palavra. Isto é honrá-lo em primeiro lugar. Você está aí comigo ou não? Amém? Então nós honramos dando o primeiro lugar, em tudo. Nós honramos, por exemplo, Provérbios 3,9 diz: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Então eu honro ao Senhor devolvendo o meu dízimo, devolvendo a minha oferta, devolvendo a minha primícia primeiro e não depois. Você está aí comigo? Aleluia? Se nós o honramos, certamente Ele nos honrará. Não dê ao Senhor as sobras. O que eu disse? Mais uma vez, o que eu disse? Não dê ao Senhor as sobras. Isso aconteceu com o povo de Ageu. Você pode ler o livro de Ageu para você entender essa palavra. São 2 capítulos apenas, você lê rapidinho. Aconteceu com o povo de Ageu. Eles estavam dando as sobras para Deus. E Deus usou o profeta, Deus usou o governador para confrontar aquele povo, para dizer: olha, não dê ao Senhor as sobras. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: não dê ao Senhor as sobras do teu tempo, não dê ao Senhor as sobras da tua força, não dê ao Senhor as sobras do teu dia, não dê ao Senhor. Tem muita gente esperando não sei o que acontecer. Parece que um anjo tem que descer do céu para dizer assim: olha, discipula alguém, lidera uma célula, seja anfitrião de célula, te envolve no ministério. Tem tanto ministério que você pode servir. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: Deus já te chamou, já te capacitou. Não perca tempo. Não dê ao Senhor as sobras. Dê ao Senhor o primeiro. Dê ao Senhor o primeiro, irmão. Olha o que diz Eclesiastes 12 e o verso 1. Também não está no slide, mas se puder projetar para os irmãos acompanhar. Eclesiastes 12:1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude,
antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Vamos tratar aqui a palavra juventude como força. Ele está dizendo: busque o Senhor, procure o teu Criador no tempo da sua força. Então entregue ao Senhor o melhor dos teus dias, o melhor das tuas forças. Posso ouvir um amém por isso, irmão? Eu disse isso ontem, vou repetir, irmãos. Celebro 40 anos no dia 27 de agosto. E desses 40 anos, 20 deles é pastoreando, cuidando de pessoas. Entregue ao Senhor o melhor dos teus dias. Se é para Ele, aplauda, crente. Aleluia. Fala para o teu vizinho aí carinhosamente. Olha para ele com olho. Você está no seminário, irmão. Vou mexer com você para você não dormir. Olha para o teu vizinho aí, no fundo do olho dele, e diz assim: vizinho, você não precisa esperar que um anjo do céu lhe diga o que você tem que fazer. Diga para ele: a Bíblia já diz que você tem que fazer. Diga para ele: cumpra teu ide. E não se esquive. Não fuja. Diga para ele: dê o melhor das tuas forças. Você quer servir o Senhor quando? Quando tiver um velhinho gagá, sem força? Hein? Não. Sirva ao Senhor agora, na tua força. Porque vai chegar o dia, irmão, que nós não teremos força para fazer mais nada. Aleluia. Eu quero dizer como John Bevere, eu estava ouvindo John Bevere agora à tarde, uma mensagem dele. E ele disse assim: eu quero chegar na minha velhice ainda jovem. Por mais que eu tenha 102 anos, mas eu quero ainda ter um vigor. Porque a juventude está mais numa linha de pensamento, na maneira como você se comporta e age, do que, às vezes, uma reação do teu próprio corpo. Tem pessoas que têm uma idade, são bem jovens, mas têm um comportamento de velhos, mentalidade de velho. Você está aí comigo ou não? Então não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o quê? Mentalidade. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Entregue o melhor das tuas forças. Entregue o melhor das tuas forças. Você está aí ou não, irmão? Ah, irmãos, eu quero envelhecer, quero terminar de perder os cabelos. Não, porque eu vou fazer transplante. Mas enfim, eu quero que meus cabelos fiquem brancos, entregando ao Senhor o melhor das minhas forças. Eu quero entregar tudo que eu tenho. Eu quero morrer como Paulo. Eu quero morrer vazio. Você está aí, irmão? Gente, eu não sei, mas esse negócio dos 40 anos está me empolgando tanto. De verdade, assim, eu estou muito animado com esse negócio. Porque eu vislumbro o futuro, irmão. Eu fico imaginando os próximos 40 anos. Eu vou ter 80, eu quero estar pregando com o mesmo vigor, pulando, sapateando, orando línguas estranhas. Você está aí ou não? Quero estar viajando para as nações de norte a sul, leste a oeste. Aleluia. Quero estar indo aonde o Senhor me mandar. Mas também quando ele disser assim: chega, tchau e benção, irmão. Está aqui, cuida da igreja. Agora eu vou para a praia. Sombra e água fresca, água de coco. Porque eu também não quero ficar... Você está aí ou não? Dê o melhor das suas forças. Dê o melhor da sua criatividade. Dê o melhor do seu tempo. Irmão, se você deixa para fazer teu devocional no final do dia, você está entregando o resto, a sobra do dia. Você já está morto, cansado. Você vai ler a Bíblia assim, ó. Não vai entender nada. Dê ao Senhor o melhor do teu dia. Dê ao Senhor o melhor da tua juventude. Olha o texto. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude. Quantos jovens cheios de vigor tem aqui nessa noite? Eu disse cheio de vigor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Isso é honra a Deus. Quantos querem ser honrados por Deus? Você está atento aí, irmão? Quantos querem ser honrados por Deus? O que você tem que fazer? Porque ele diz: eu honrarei aqueles que me honram. O que o texto diz? Eu honrarei
que me honram. Quero fazer a petição do pastor Renan, que chegou agora também. Vamos aplaudir o pastor Renan e a sua caravana. Aleluia. Tem mais irmão de Mata Roma espalhado aí. São de casa. Vamos lá, gente, que a pastora tem que pregar e ela está ali com vontade de pregar, que você não tem ideia. Chega, tá fumaçando ali para pregar, irmão. Aleluia. Quantos gostam de ouvir a pastora Ana pregando, irmão? Aí, tá vendo? Eu digo que é muito para ela que ela tem que pregar mais vezes. Ela fica fugindo, mas... É ou não é, igreja? Porque quando ela pega o negócio, fumaça, irmão. Não é verdade? Eu amo ouvir minha esposa pregando. É cheia do reteté. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Nós estamos falando sobre uma vida que honra a Deus. E você sabia que é em todos os aspectos. Olha esse texto de 1 Coríntios 10, 31 comigo. É um texto interessante. Olha esse texto comigo aí. 1 Coríntios 10, 31. Aleluia. Tá certo aí? Tá conectado aí? Voltei, viu? Voltei pro slide. Aleluia. Eu dei uma volta, mas voltei. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, olha. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Grifa aí, ó. Outra coisa qualquer. Fazei algumas coisas. É isso que está aí? O que está aí? Fazei tudo. Como está na tua Bíblia aí? É assim que está no texto? Cadê o texto? Deu B.O., filho? Segue o slide. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória. É isso, Vitor? Vitor está me ajudando a pregar. Está vendo? Está entendendo tudo. Pregador mirim, nós profetizamos em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra glória é o grego doxa. E ela também pode ser traduzida como honra. Então o que Paulo está dizendo? Fazei tudo em honra para Deus. Até comendo a gente honra a Deus. Por isso que eu deixei de ser comilão, irmãos. Eu tenho que comer para honrar a Deus. E não para me acabar, não morrer pela boca. Ouvi a minha esposa dizendo assim, tu morre pela boca. Eu disse, eu vou converter a minha boca. Então, converti minha boca. Aleluia. Até comendo, tem que ser para a glória de Deus. Só que Paulo está dizendo, fazei tudo. Todas as nossas ações devem honrar a Deus. O que eu disse? Agora, atribui isso para tudo, irmão. Lá na tua vida secular, lá no teu trabalho, lá no teu ambiente, na tua empresa, todas as nossas ações devem honrar a Deus. Paulo ensina que o nosso corpo deve honrar a Deus. Você sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. E ele diz que esse corpo também deve honrar a Deus. Olha o texto de 1 Coríntios 6 e o verso 20. Se encontrou? Achou? Meu Deus do céu, Jesus do céu. Peraí, deixa eu ajudar o menino ali a se encontrar, irmão, que ele se perdeu. Vou te dizer qual é a página que eu estou aqui. Só um minuto. Abre aí 1 Coríntios 6, 20. Aleluia. Minha internet. Irmão, você tem que contratar um Starlink, só pode para essa igreja, porque misericórdia. A gente precisa desse troço. Vai dar certo, irmão, é ao vivo. Se encontrou aí, filho? A internet bloqueou aqui para mim. Ele diz assim, olha, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo está nos ensinando que nós somos comprados por um alto preço. E o que ele diz? Glorifique a Deus no vosso corpo. Essa palavra glorificar aí é o mesmo, vem da mesma raiz de doxa, que também é honra. Então ele está dizendo, olha, o seu corpo deve ser em honra ao Senhor. Por isso que nós não pregamos usos e costumes, mas a gente prega bom senso. Aleluia. Então as irmãs na academia, cuidado, para não escandalizar os irmãos, para não pecar. Se converta, sua roupa tem que ser crente, igual a você na hora da academia. Aleluia, amém. Cuidado com o short curto demais, porque o teu corpo deve honrar a Deus.
teu corpo não deve ser objeto de desejo impuro. Deve ser objeto de desejo apenas do teu marido, no casamento. Então, se você não é casada, deve ter esse cuidado, ainda mais. O teu corpo deve ser um instrumento de honra ao Senhor. Tem alguém vivo comigo aí? Amém? Então, às vezes, pode até interpretar, nossa, os pastores estão sendo muito chatos. Não é, irmão. Está aqui o texto bíblico. Teu corpo deve honrar a Deus. Então, faça uma aliança com o Espírito Santo. Faça uma aliança com o Senhor. Faça um compromisso com Ele, dizendo: Deus, eu não vou usar meu corpo para te desonrar, para ser um instrumento que enalteça a carne. Porque a cultura lá de fora está ensinando exatamente isso. A cultura lá de fora está ensinando esse tributo à carne, aos apetites sexuais exagerados. É isso que a cultura lá fora está ensinando. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Que o nosso corpo deve ser dado, entregue em honra ao nosso Deus. Amém? Alguém vive aí? Amém? Aleluia? Então é por isso que às vezes a gente pega no pé mesmo. Por isso que às vezes a gente fala mesmo, irmão. Porque se você está sendo um instrumento de tropeço, você está sendo um instrumento de pecado. Paulo diz assim, olha, todo o contexto que Paulo está falando aqui, ele diz assim, olha, se eu comer carne, olha só o que Paulo está dizendo, se o que eu como escandaliza alguém, então eu vou deixar de comer. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então por isso tem que ter cuidado com a vaidade. Alô? Porque seu corpo é um instrumento de honra para Deus. Amém, irmãs? Cadê as irmãs aqui da casa? Amém, irmãs? Pelo amor de Deus, irmã. Cuidado com as calças apertadas demais. Com short curto demais. Blusas cavadas demais. Costa nua. Tomara que caia. Se converta. Você está sendo um instrumento de desonra. Você está vivo aí? Você quer honrar a Deus ou quer ser desonrar a Deus? O que você quer? Honrar a Deus, né? Então o teu corpo também honra a Deus. Aleluia. A palavra é doce como mel, amém? Ficou um silêncio agora, irmão. Por quê? A palavra é doce, irmão. Não use seu corpo como instrumento de sensualidade, porque a sensualidade é a operação de demônios. Alô? Fala a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado no ambiente de trabalho. Cuidado com a devassidão. Cuidado com a defraudação. Se você não pode corresponder a alguém, então pelo amor de Deus, seja um crente de verdade. Honre a Deus. Não faça, não prometa, não se comprometa com aquilo que você não pode assegurar, permanecer, honrar. Você está aí? Honre a Deus com seu corpo. Põe a mão no seu coração. Ora comigo dizendo assim, Espírito Santo. Não. Ora forte, vamos lá. Espírito Santo, eu me comprometo a honrar a Ti através do meu corpo. Não usarei o meu corpo como instrumento de desonra e sensualidade. O meu corpo é templo do Espírito Santo e eu honrarei. Amém? Gente, a internet de vocês está funcionando aí? Tá? A internet de vocês está funcionando aí? A minha travou aqui. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, esse texto de Paulo também é muito forte. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Acho que põe do 20. Acho que do 20. Volta um texto. Ele diz: em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para propósitos especiais e outros para o uso comum. Tu está usando a ARA? O NVI, qual que tu está usando?
Ele diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santo, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, numa casa, existe vasos de honra e vasos de desonra, diz o versículo 20. Nós estamos aprendendo sobre sermos vasos de honra, porque todo vaso de honra é purificado, é santificado e pode ser usado pelo seu possuidor. Quem é o seu possuidor, irmão? Deus. Ele é Senhor do teu coração. Ele é Senhor da sua vida. Então repita mais comigo: eu sou um vaso de honra, santificado, purificado para o uso do meu Senhor. Aleluia. Amém? E nós falamos agora há pouco desse texto de Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda. Então nós honramos a Deus também por meio da nossa vida financeira. Quando nós trazemos ao altar do Senhor nosso dízimo, nossa oferta, nossa primícia. Você percebe que o seminário não é apenas sobre isso, mas ele engloba também a vida financeira. Então tem gente que tem dificuldade de honrar a Deus, tem gente que tem dificuldade de trazer no altar do Senhor a sua oferta, o seu dízimo ou a sua primícia. Na terceira sessão eu vou falar um pouco mais sobre primícia, na linguagem bíblica, aquilo que o Senhor fala. Então só para a gente resumir tudo que falamos até aqui. Nós honramos o Senhor por meio da nossa adoração e por meio do nosso louvor. Nós honramos ao Senhor com um estilo de vida que se torna um culto. Você ouviu o que eu disse? Nós honramos ao Senhor com um estilo de vida que se torna um culto. Então a minha vida, a sua vida devem ser um culto diário a Deus. Nós honramos ao Senhor usando nossos recursos. Nós honramos ao Senhor em santidade pessoal. Nós honramos o Senhor quando testemunhamos acerca da nossa fé. Então não se cale, testemunhe a todos quantos você puder. Eu estou muito feliz com a vida do Patrick. Cadê o Patrick? O Patrick fala todo dia do que Jesus fez na vida dele. E o Instagram dele agora se tornou uma ferramenta de evangelismo. Aleluia. E que venha, meu amigo, pode trazer, porque essa casa está de portas abertas. O Senhor quer salvar. Posso ouvir um amém por isso? Sabe uma outra maneira de você honrar a Deus, querido? Cuidando dos necessitados. Não encontrou o slide ainda não, filho? Encontrou? Aleluia. Cuidando dos necessitados. Olha o texto de Provérbios 14:31. Põe na tela para mim. Esse texto, ele é arrebatador para o nosso coração. Provérbios 14:31. Ele diz assim, ó: aquele que oprime o pobre, com isso despreza, mas quem ao necessitado trata com bondade. Por isso que essa casa tem um mercado solidário, aleluia. Por isso que essa casa cuida mais de 25 famílias todos os meses. E glória a Deus pela sua contribuição, glória a Deus pela tua ajuda, que faz com que o mercado solidário aconteça. E nós vamos, em nome de Jesus, comprar a casa e vamos fazer a sede do instituto. Quem diz amém por isso? Porque nós entendemos que cuidar do necessitado, tratá-lo com bondade, isso é honra a Deus. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser honrado por Deus? Quem quer ser honrado por Deus? Trate com bondade o necessitado. Isso é forte, hein? Aleluia. Trate com bondade. Você está honrando a Deus. Cuidar dos necessitados, irmãos, não é apenas uma boa ação, como alguém vê. Por isso que eu não gosto muito daquele termo ação social. Eu gosto muito do termo bíblico, atos de justiça.
porque de fato é isso que a igreja está praticando. É as vestes de linho fino da igreja que está sendo adornada para o arrebatamento. Então, na cultura de Deus, o que você está fazendo, o que você está praticando é um ato de justiça, não é meramente uma ação social. Nós não somos uma instituição governamental, irmão. Nós somos a igreja do Senhor. Diga, eu sou a igreja. Não, fala forte. Eu sou a igreja. E a igreja verdadeira, ela cuida dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Você está aí ou não? Isso é ser a igreja do Senhor. Não apenas, irmãos, cuidar dos necessitados, mas cuidar uns dos outros, honrar uns aos outros. Lá em Romanos 13:7, o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar a cada um o que é digno. Nós devemos dar honra para quem merece honra. Então, quando nós cuidamos uns dos outros também, nós estamos honrando ao nosso Criador. A palavra de hoje é honra ao nosso Criador, honra ao Senhor do nosso coração. Então a honra para Deus, ela consiste numa vida intencional. Vou repetir, a honra a Deus consiste numa vida intencional. Você adora com sinceridade, você declara palavras com sinceridade, você tem ações de graça, você tem louvor, você tem devoção, mas você também tem uma vida que glorifica a Deus, você também tem uma vida que expressa quem é o dono do teu coração, seja no teu lazer, seja na tua família, seja onde estiver. Não adianta você querer honrar Deus só na frente de algum líder. Lá no lazer da tua família, tá sozinho lá com teus parentes, honre a Deus. Você está aí ou não? Tem gente que só quer honrar quando está à vista. Deus está te vendo em todo o tempo. E nós devemos honrá-lo. Olha essa frase de Martin Lloyd-Jones. Põe na tela para mim. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: a suprema marca do cristão não é a sua iluminação, mas a sua compaixão. Não é o seu conhecimento, mas a sua honra a Deus no viver diário. Pegou? No viver diário. É assim que nós devemos honrar a Deus. Põe a próxima. Ele diz, a W. Tozer diz assim: honrar a Deus não é apenas prestar-lhe culto aos domingos, mas viver de tal modo na segunda-feira que o mundo veja quem Ele é. Vamos ler essa frase juntos? Vamos lá. 1, 2, 3 e honrar. Quem Ele é. Na segunda-feira as pessoas precisam saber quem é o dono do teu coração. Na segunda-feira as pessoas precisam saber quem é o rei da tua vida, quem governa a tua vida. Na segunda-feira as pessoas precisam saber a quem você honra, com um estilo de vida tão intenso, tão devoto, que Deus seja glorificado. Você honra a Deus praticando a sua generosidade. Quando você investe em pessoas, nós acabamos de ver o texto de Provérbios, quando você cuida dos necessitados, quando você cultiva a santidade, cuidando do teu corpo, cuidando da tua mente, cuidando da tua alma, você está honrando a Deus. Eu falei isso no domingo, vou falar de novo. Ei, meu querido, pratique uma atividade física, faça uma caminhada, vá para a academia, cuide do seu corpo, porque isso também é honra a Deus. Você está aí ou não? Eu estou aleluiado hoje. Quando você age justamente, meu irmão, você está honrando a Deus. Quando você pratica justiça, você está honrando a Deus. Esses dias, nessas minhas viagens, a gente foi para São Luís, e nós encostamos lá na panificadora em Itapecuru. Nós lanchamos. E quando eu fui pagar o caixa,
paguei por aproximação no aplicativo. E no aplicativo mostrou que o dinheiro saiu da conta. E a mulher disse, olha, não chegou aqui. Vamos esperar mais um pouco. E a gente esperou mais um pouco, esperei ali algum tempo. E eu fiquei abrindo e fechando o aplicativo todas as vezes. E lá constava que o dinheiro havia saído da conta. E a mulher disse, olha, não saiu da conta. Eu disse, mas está aqui no aplicativo, saiu da conta. E ela disse, não, mas o banco vai estornar. E eu disse, mas não estornou. E esperamos um pouco ali e nada disso aconteceu. Então ela fez foto do meu celular e me liberou. Eu fui embora. No outro dia, eu cheguei já em São Luís à noite. No outro dia, eu abri a conta, o dinheiro havia estornado. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu deixei para lá. Você acha que foi isso que eu fiz? Não. Eu liguei para uma pessoa que mora em Itapecuru e disse, amigo, vai lá na panificadora, consegue um Pix para mim, porque o dinheiro voltou para minha conta e eu preciso honrar com essa dívida. Você está aí ou não? Você está aí ou não, irmão? Quando você pratica a justiça, você está honrando a Deus. Tem um ditado no mundo que diz que o mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos, irmão. Então vai ser espertalhão assim, que você vai para o céu da boca da onça, mas não para as moradas celestiais, irmão. Pratique a justiça. Isto é honra a Deus. Eu não conversei com ninguém da padaria, não mandei o comprovante para eles. Talvez eles nem perceberam e não viram, e eu não estou nem aí com isso, porque é a minha consciência para com Deus. Você está aí? Esse é um estilo de vida que honra ao Senhor. Muitos diriam assim, estou nem aí. Passou. Mas você é um filho de honra. Diga, eu sou um filho de honra. A sua vida, irmão, deve ser intencional para a glória de Deus. Eu estou ministrando para você que Deus honra aqueles que o honram. Então nessas pequenas ações, você e eu estamos honrando a Deus. É algo pequeno. Você não vai ter aplauso, você não vai ser elogiado. Não, nada disso. Mas Deus está sendo honrado. Você está aí? Mas Deus vai ser honrado. Aleluia? Amém? E se Deus é honrado na sua vida, Ele te honra. Tem uma recompensa. Irmão, olha esse texto de João 12. Esse texto aqui é para você marcar na tua Bíblia, para você riscar aí. Marca, sabe? Olha esse texto de João 12, 26. Olha o que a palavra profundamente diz a nós. Ele diz assim, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Esse versículo é para estremecer com as nossas estruturas. Você está aí comigo? Eu repito, Deus não tem aliança com filhos desleais. O que eu disse? Deus, Ele só tem aliança com filhos de honra, lealdade. Existe uma recompensa tanto nessa era quanto na vindoura, irmãos. Há uma recompensa para os filhos da honra. Lá em Mateus capítulo 5, 12 diz, alegrem-se porque a sua recompensa é grande. Mateus 16, 27 diz que o filho virá na sua glória, na glória do Pai, e recompensará a cada um segundo as suas obras. Lucas 6, 35 diz, façam o bem e a sua recompensa será grande. 1 Coríntios 3, 14 diz que se o que nós edificarmos permanecer, receberemos galardão. Hebreus 11, 6 diz, precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 2 Timóteo 4, 8 diz, coroa da justiça está reservada a nós. 1 Pedro 5, 4 diz, que o sumo pastor nos dará um galardão imperecível da glória. Apocalipse 2, 10 diz, ser fiel até a morte nos garante a coroa da vida. Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho em breve e a minha recompensa estará comigo. Você pode fazer barulho. Há uma recompensa para os filhos leais, para quem permanecer fiel até o fim. Olha o que Martinho Lutero dizia acerca da honra. A verdadeira honra vem de servir a Deus e ao próximo. Vamos ler juntos? Olha o que Martinho Lutero dizia. 1, 2, 3 e...
Olha o que João Calvino dizia: a honra é um dom de Deus e devemos usá-la para glorificá-lo. A honra é um dom de Deus e devemos usá-la para glorificá-lo. Billy Graham dizia: a honra é um reflexo da integridade e da fidelidade de Deus. Eita, crente, você entende por que essa cultura tem que permear os nossos corações? Você entende por que essa cultura tem que fazer parte dessa casa? Tem que fazer parte das nossas células, tem que fazer parte do nosso discipulado, porque ela reflete a integridade e a fidelidade do próprio Deus, segundo dizia Billy Graham. Charles Spurgeon dizia: honrar a Deus não é apenas um dever, mas um prazer, um deleite. A honra é um chamado para servir a Deus e ao próximo. Você está comigo aí? Charles Spurgeon dizia: não há honra maior do que servir o Rei dos Reis. Olha o que ele dizia: não há honra maior do que servir os Reis dos Reis. Não há um privilégio maior do que gastar a nossa vida na causa desse Rei. Você está nesse seminário hoje, igreja, aprendendo sobre honrar a Deus, honrar o teu Criador. Aleluia, aleluia. Olha esse texto de Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apocalipse 4, 11. Ele diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso não é apenas uma canção, não são palavras apenas a serem ditas, irmão. Quando você professa publicamente a tua fé, você está declarando que o único digno de receber a honra e glória é o teu Criador. Quando você se dispõe para servir com teus dons e talentos, você está honrando ao teu Criador. Quando você honra a tua igreja local, você está honrando ao teu Criador. Essa tem sido uma casa que tem honrado a Deus nessa cidade, amém? Quantos amam a sua igreja? Deixa eu ver, quem ama a sua igreja aí, irmão? Aleluia, aleluia. Quando você serve a tua igreja, quando você não perde tempo, quando você dá o melhor das suas forças, da tua criatividade, irmão, você está honrando a Deus, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Ele é o dono da igreja, e a igreja é linda. Tem pregador por aí de internet que vive falando mal da igreja. Irmão, para de ouvir esse tipo de gente. Ouça pastor Bruno Garreto, que ama a igreja, que é apaixonado pela igreja. Irmãos, a igreja, ela está sendo santificada, e não é por mim. Sabe quem é o santificador da igreja? O próprio Jesus. Lá em Efésios 5 ele diz que o sacrifício dele foi para apresentar a si mesmo uma noiva sem mácula, sem mancha, sem rusga, uma noiva perfeita, uma igreja adornada. Então quem está aperfeiçoando a noiva é o próprio Cristo. E quando eu vejo esses pregadores de internet falando mal da igreja, sabe o que eles estão dizendo? Que Cristo está falhando na missão dele. Você concorda com isso? Não, irmão. A igreja pode ter algumas falhas sim. A igreja pode ter algumas rusgas ainda hoje. Mas quem está aperfeiçoando a igreja é o próprio Cristo. E Ele vai preparar ela. Porque um dia nós estaremos com vestes brancas diante do nosso noivo. E todas essas falhas não existirão mais. Eu amo a igreja do Senhor. Irmão, alguém que viu a beleza de Cristo enxerga a beleza da igreja. Você ouviu o que eu disse? Quem vê a beleza de Cristo, vê a beleza da igreja, vê a beleza da noiva, porque você a enxerga pelas lentes do Cristo. Você está aí ou não? Então sirva a sua igreja local. Dedique-se à sua igreja local.
Ela não é perfeita, mas está sendo aperfeiçoada uns nos outros. E como diz Carlito Paz, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, que você vai estragar. Ouviu o que eu disse? Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. Que você não é perfeito, irmão. Esse que vos fala, também não é perfeito. Então honre a sua igreja local. Proteja, abrace, zele, ame, cuide, sirva. Porque fazendo isso, você está honrando a Deus. E para encerrar esse momento, o congregar é honra a Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Repita após mim. Não deixemos de congregar. Repita após mim, vamos lá. Não deixemos de congregar. Tem gente que sente uma dor na unha. Não quer vir para o culto. Ainda bem que não é você, amém? Você está aqui hoje. Tem gente que não pode sentir um cansaço, irmão. Eu já fiz culto com febre. Está aqui os irmãos de Matarrão que sabem disso. Já fiz culto com febre, garganta inflamada, sem voz. E não morri. Estou aqui, cheio de vigor, cheio de força. Quando você congrega, irmão, olha essa frase aqui, põe na tela para mim. A próxima imagem, Moisés. O congregar existe para nos desenvolver na missão que temos de ser seguidores de Cristo. É para isso que o congregar existe. Porque é nesse ambiente que você é desenvolvido. É nesse ambiente que você é ativado. Então congregar é mais do que vir à igreja para receber uma bênção. Congregar não é sobre ser plateia. Congregar não é sobre ser público. Número num banco. Não é sobre você vir para ouvir quem você gosta. Aí eu só vou se fulano estiver pregando, porque eu gosto do fulano pregando. Não, irmão. Congregar não é sobre isso. Congregar não é sobre frequentar um lugar abençoado. Congregar é sobre ser uma bênção na vida de alguém. Como disse o Senhor para Abraão em Gênesis 12, 2. Se tu uma bênção. Você está aí ou não? Fala para o teu vizinho, vamos lá, deixa eu mexer contigo que você está muito parado. Fala para o teu vizinho, diga, vizinho, congregar não é sobre vir buscar uma bênção. Diga para ele, é sobre você ser uma bênção. Está aí? Então muitas vezes a gente quer estar num lugar abençoado. O que é um lugar abençoado? Que nos valide, que não nos confronte. Não, irmão. Um lugar abençoado é aquele que nos afia. É um lugar que trata com as nossas mazelas. É um lugar que nos aperfeiçoa. É um lugar que nos estimula, nos confronta a sermos mais parecidos com Jesus. Então congregar é honrar um princípio divino. Congregar é porque você ama a casa do Senhor. Você ama a presença do Senhor. Você ama a comunhão dos santos. E na comunhão dos santos nós nos aperfeiçoamos. Congregar é honrar a Deus. Congregar é honrar a Deus e honrar seus líderes. Você sabe quantas horas seu pastor passa estudando para montar um sermão para domingo à noite? Você tem ideia, irmão? Às vezes eu entro madrugada à noite, 2 horas da manhã eu estou lá estudando. 3 horas da manhã eu estou estudando. Isso às vezes a semana inteira, lendo alguma coisa, orando, buscando de Deus uma inspiração, pesquisando, anotando, rabiscando, chorando, clamando, pedindo. E às vezes no domingo inteiro ainda passa o dia inteiro enfurnado na Bíblia, lendo, orando, buscando de Deus. Por isso que às vezes dia de domingo, quando convida, pastor, vamos almoçar lá em casa, às vezes a gente não consegue ir. Por quê, irmão? Porque está lá estudando, meditando na palavra. Para quê? Para trazer um alimento fresco para você. Para trazer uma palavra vivada para o teu coração. Para trazer uma palavra cheia de vida para a tua alma. Então quando você congrega, você honra o teu pastor, os teus líderes que gastam horas estudando para te ensinar a palavra.
Isso merecia um amém melhor, irmão. Pelo amor de Deus. A gente leu ontem o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, que ele diz que aqueles que ensinam a palavra são merecedores de dupla honra. Então valoriza teu líder de célula, que estuda, que vem para os treinamentos que a gente faz, que vem pegar as lapadas no TML quando a gente faz, vem pegar os puxão de orelha, para estar lá, ministrando a palavra pura e verdadeira. Hoje eu fui muito assim, empolgado, irmão, com um testemunho. Eu participei de um almoço hoje, no aniversário, e o irmão José, assim, contando o testemunho dele de vida. Um homem que celebrou hoje 87 anos. Foi isso, Ivandra? 87? Foi 87 anos, irmão. E ele foi dirigente de congregação aqui na cidade, mais novo, e ele estava contando das experiências, de quantas vezes ele andava a pé, num percurso semanal de 8 dias, visitando as congregações, atravessando o riacho com água no pescoço, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E eu disse para ele: irmão José, eu honro os seus cabelos brancos, porque se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque homens como o irmão José se gastaram intensamente por causa do evangelho. Então honre seus líderes, honre pessoas como o irmão José. Ele até contou uma história interessante, que ele veio domingo no culto, e ele disse que ele tem um problema de audição no ouvido direito, mas ele disse que quando a palavra foi ministrada, ele entendeu completamente a palavra que nós pregamos aqui no domingo. E ele disse: é uma palavra bíblica, esse é um pastor bíblico. Irmãos, valorize o alimento que você recebe desse altar. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Deixa eu encerrar contigo. Eu vou te dar uns 15 minutinhos de pausa, depois a pastora Ana Paula assume. Vamos orar. Não precisa do louvor vir não, pode ficar tranquilo. Aleluia. Feche teus olhos, põe a mão sobre teu coração. Aleluia. Jesus, obrigado pela tua palavra, Jesus. A tua palavra é penetrante. Nós estamos aprendendo nessa noite a honra a ti. Honrar o Senhor. Nós honramos quando louvamos, quando adoramos, quando erguemos as mãos, sim. Mas honramos num estilo de vida que é um culto diário. Honramos quando na segunda-feira as pessoas sabem quem é o dono do nosso coração. Honramos quando na segunda-feira as pessoas sabem quem é o Senhor da nossa vida. Honramos quando lá fora não damos mau testemunho, mas pelo contrário, nós somos crentes de verdade, autênticos, valentes pela verdade, valentes pela palavra. Obrigado, Senhor, por essa multidão que está aqui nessa noite, recebendo nesse seminário, Pai. Que essa palavra possa ficar no nosso coração cravada em o nome de Jesus. Posso ouvir amém? Aleluia. Eu vou te dar uns 15 minutinhos para você tomar uma água.